Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou de Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Urias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, porque nós estamos na tua presença, ó Deus, e nesse momento diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que fala aos nossos corações. Deus, e quantas vezes nas nossas leituras, muitas vezes nós nos deparamos com textos que nós nos perguntamos o porquê que eles estão aqui, o que ele tem a nos ensinar, e muitas vezes nós ficamos sem resposta. Na nossa limitação, na nossa fraqueza, na nossa pecaminosidade, nós não conseguimos compreender o que o Senhor quer falar conosco. Deus, nós pedimos perdão pela nossa falha, pela nossa pequenez. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da Tua palavra nesta noite, neste texto. É no nome de Jesus que nós pedimos, que nós clamamos por isso. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos dúvida disso. Uma das bases da reforma e da nossa doutrina é de que toda a Escritura ela é útil para o nosso ensino, para a repreensão, conforme a própria palavra de Deus diz lá na carta de Paulo ao Timóteo. Mas muitas vezes nós nos deparamos com passagens bíblicas que nós não conseguimos compreender muito bem. Muitas vezes nós observamos estilos variados, nós vamos encontrar na Bíblia poesia, cânticos, romance, vamos encontrar na Bíblia parábolas, vamos encontrar na Bíblia profecias, e nós vamos encontrar uma série de recursos literários e históricos dentro da Bíblia, e algumas vezes nós nem conseguimos compreender o que aquele texto quer dizer. Qual a necessidade daquele texto para mim? O que Deus quis em ensinar, em colocar aquele texto na sua palavra. E muitas vezes isso acontece com as genealogias. Eu confesso aos irmãos, hoje não, que depois que eu tomei consciência disso, eu não faço mais isso, mas mais novo, quando eu lia e chegava nas genealogias, né, a gente vai ver muito no Antigo Testamento, no livro de Gênesis e Números, eu pulava essa parte porque eu não vou entender isso. Para que esse tanto de número? O que isso vai acrescentar? Mas nós percebemos que, inclusive, nessas passagens, Deus tem muito a nos ensinar.
Deus tem algo a falar para o seu povo e a revelar ao seu povo. Se isso está na palavra, é porque Deus tinha um propósito. E esse propósito, ele nos é revelado quando nós conseguimos, através de recursos, através da teologia como um todo, nós enxergarmos isso. E é interessante que quando a gente olha as genealogias, como é o caso aqui nesse texto que nós encontramos, ela era muito comum na antiguidade. As pessoas faziam esse tipo de genealogia, esse tipo de recurso, seja para economia, seja para uma questão histórica, seja para uma questão política ou mesmo econômica. Então era comum homens fazerem a sua genealogia para saber e para provar quem eles eram, de onde eles vieram, que eles tinham sangue, que eles tinham família, que eles tinham recurso, que eles tinham uma posição de vantagem. E é interessante que quando nós observamos essa genealogia em específico aqui, nós observamos que ela encontra um propósito muito importante e bem específico em Mateus. Porque Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele tinha como público-alvo os judeus. E ele tinha a intenção, e ele tem a intenção ao longo desse evangelho, de mostrar que Jesus ele é o Messias prometido, que os profetas já haviam anunciado, que ele viria da tribo de Judá, que ele era descendente de Davi, que ele era descendente de Abraão. E muitos nessa época tinham a expectativa e esperavam esse Messias. Esperavam um Messias que iria libertar o povo do jugo romano. Eles esperavam um grande líder, eles esperavam um grande rei para libertar Israel. Os judeus sabiam dessas coisas, eles sabiam que viria da casa de Davi, sabiam que dali sairia um governante que governaria Israel para todo sempre. Então, o público para o qual Mateus escreve aqui, ele tinha grande expectativa nesse Messias, sabia que ele viria. E o foco de Mateus, então, passa a ser mostrar que Jesus é esse Messias, Jesus é o filho de Davi, Jesus é esse rei prometido. Por isso mesmo, logo no início da sua genealogia, no verso 1, Mateus coloca aí, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante que se você voltar lá no Gênesis, onde é comum nós encontrarmos genealogias, nós vamos ver que elas são nomeadas segundo a primeira pessoa da lista. Por exemplo, veja aí Gênesis capítulo 5, verso 1. Gênesis 5:1 diz: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Viveu Adão 130 anos e gerou a um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Gênesis 10:1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gênesis 11:10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era de idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então perceba que em todas essas genealogias, o primeiro nome que vem é o nome de quem essa genealogia denomina-se. Só que na genealogia de Jesus, Mateus começa falando que a genealogia é de Jesus. Só que Jesus não é o primeiro nome. E é interessante porque isso é muito curioso, porque a intenção de Mateus é mostrar que o que importa aqui não são os nomes que vêm antes. Na verdade, a posição dos nomes que vêm antes só tem essa importância porque o nome de Jesus vem depois. Porque o que nós observamos aqui, na verdade, é que Jesus é uma resposta às promessas que aconteceram ao longo de toda a história, nessas pessoas que muitas delas receberam essa promessa de que viria alguém, de que o Messias viria um rei, viria alguém que governaria eternamente. E como resultado dessa genealogia, nós temos Jesus Cristo, a promessa de Deus para o seu povo, que se cumpriria. Mateus deseja aqui mostrar aos seus leitores primeiros que Jesus, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é a promessa de Deus para o seu povo. Eles poderiam olhar aqui para essa genealogia e contemplar, poxa, Deus cumpre as suas promessas. Deus, com a sua sabedoria, com a sua providência, conduziu toda a história para que culminasse
em Jesus Cristo. E nós podemos confiar nisso, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir. Interessante que essa genealogia aqui ela é dividida em 3 blocos, de 14 gerações cada bloco. E cada um desses blocos representa um período da história de Israel, um período da revelação de Deus para o seu povo. No primeiro bloco, nós temos daí dos versos 2 ao 5, uma promessa de uma bênção. Dos versos 6 ao verso 11, a promessa de um reino. E do verso 12 ao 16, a promessa de uma esperança, de um renovo. E é com base nisso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite essa genealogia da promessa. A genealogia de Jesus é a genealogia da promessa. Mas quais promessas nós podemos encontrar aqui? Quais as garantias nós encontramos nesse texto? E a primeira promessa que nós encontramos aqui nesse texto é a promessa de bênção. A genealogia de Jesus é uma genealogia da promessa. E essa promessa remete a uma bênção. Dos versos 2 ao 5. Na história da redenção, que se dá de forma progressiva, ou seja, se você for ler a Bíblia, você vai perceber que não é em toda passagem que você vai encontrar lá o nome Jesus, Filho de Deus. Jesus, o nosso Salvador. Essa realidade foi sendo revelada ao longo das Escrituras, de forma que, com o passar do tempo e com o passar da leitura da Bíblia, nós vamos percebendo que isso vai ficando cada vez mais claro, até chegarmos no Novo Testamento e vermos de fato ali Jesus Cristo. E nós vemos que na história da redenção, Abraão foi um personagem muito importante. Volte seus olhos para Gênesis 12, do verso 1 ao 3. O texto nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós vamos para Gênesis 28, 14 e 15, nós temos: a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Perceba que em Jacó, nesse texto do capítulo 28 de Gênesis, ele, descendente de Abraão, essa promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra é reafirmada. Essa promessa passa para a sua descendência, as famílias seriam abençoadas através dessa descendência. E a intenção de Mateus aqui é justamente mostrar isso, mostrar que Jesus ele é o descendente de Abraão. E não somente isso, que a promessa de Deus de que essa descendência, os povos seriam abençoados, é nele, é em Jesus Cristo que nós somos abençoados. É Jesus Cristo, aquele prometido lá em Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente, que derrotaria a morte e o pecado na cruz do Calvário. E não existe bênção maior do que a certeza da salvação. Não existe bênção maior do que o perdão dos pecados. Não existe bênção maior do que o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não existe bênção maior do que o fato desse Deus, através do seu Filho Jesus, ter cumprido toda a lei, satisfazer toda a justiça de Deus, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Não existe bênção maior do que através desse sacrifício nós sermos feitos povo de Deus, ter livre acesso ao trono da graça de Deus. Não existe bênção maior do que ter a certeza da vida eterna, porque Ele, Jesus Cristo, é o nosso penhor. Interessante que em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhar para essa genealogia da promessa é contemplar a bênção de Deus sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo. Em Jesus, nós somos verdadeiramente abençoados, bem-aventurados, felizes.
Interessante que nessa genealogia descrita aqui por Mateus, ele coloca algumas mulheres. E isso não acontecia normalmente, na verdade não acontecia isso. A genealogia era composta somente por homens. Mas qual o propósito então de Mateus colocar aqui mulheres? E é interessante que se a gente olhar quem são essas mulheres, nós vamos perceber algo em comum e algo bem peculiar. Por exemplo, Tamar, ela se prostituiu com o seu sogro Judá, para que a sua família, o seu marido que havia falecido e não tinha deixado filhos, pudesse ter a sua descendência. Raabe era uma prostituta e gentia, que foi salva pela graça, pela fé, por ter confessado o Deus de Israel. Ruth, que aparece aqui também, era gentia, ela era moabita, mas creu no Deus da sua sogra, Noemi. Aquela belíssima confissão que ela faz: o teu Deus será o meu Deus. Temos aqui Batseba também, que mesmo depois de ter casado com Urias, ela havia cometido adultério com Davi. E isso fica tão claro aqui que o seu nome não aparece, ela é descrita aqui como a mulher de Urias. Maria também, que mesmo aqui não cometendo adultério ou nenhuma relação ilícita, as pessoas duvidavam, né? Como é que Maria poderia ser grávida virgem? Ela não era virgem coisa nenhuma. Então ela tinha a sua pureza, a sua sexualidade em dúvida ali, sofreu suspeita de adultério. Perceba que todas essas mulheres que aparecem na genealogia, ou elas têm uma vida sexual duvidosa, ou elas são gentias. Elas não faziam parte do povo de Deus. Mas não apenas essas mulheres. Se a gente olhar também reis e homens que se encontram aqui nessa passagem, são homens terríveis. Homens que praticaram idolatria, homens assassinos, homens idólatras, adúlteros. Roboão, por exemplo, filho do rei Salomão, foi o responsável pela divisão do reino de Israel. Era um homem tão terrível que ele não ouviu o conselho dos anciãos para aliviar o jugo sobre o povo de Israel e fez uma comparação promíscua, terrível em relação ao seu pai. Difamou a honra de seu pai. Nós vamos ter aqui Amon, que foi um grande idólatra, ele rejeitou o Senhor. Jorão igualmente, Jeconias também. Então percebam, esses homens que fazem parte dessa genealogia, muitos deles eram ímpios, eram pecadores, e estão aqui por quê? É interessante que a gente não tem que olhar para essas genealogias pessoa por pessoa, como se a vida moral delas fosse importante para a gente. Mas quando a gente olha, por exemplo, esses homens, que eles eram filhos de Abraão, eles eram apenas filhos de Abraão pelo sangue. Eles não eram pela fé. Eles não eram verdadeiramente filhos de Abraão no Espírito. É interessante quando Paulo vai escrever sobre isso em Romanos, capítulo 9 e 8, ele diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Muitos dos judeus se consideravam filhos de Abraão, se consideravam religiosos, se consideravam no caminho certo, porque eles eram da descendência, mas não eram pela fé. Muitos desses homens que aparecem aqui, eles eram somente pelo sangue, eles eram somente pela descendência, mas não eram pela fé. Gálatas 3:7 diz: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que a gente percebe aqui, meus irmãos, é uma verdade maravilhosa. Porque nós podemos também fazer parte dessa família. Assim como Cristo, filho de Abraão, nós, pela fé, somos também filhos de Abraão. Fazemos parte dessa família na fé, onde nós temos Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho, onde nós podemos fazer parte e ter como Pai o nosso Deus. E é através do cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo que nós podemos desfrutar dessa bênção, que é fazer parte da família da fé, parte da família de Jesus.
através da fé nele, nós podemos contemplar e ser abençoados, porque essa genealogia da promessa aponta para uma promessa de bênção. A bênção de ser feito o filho de Deus, a bênção de fazer parte dessa família maravilhosa, a bênção de ser filho de Abraão, filho de Davi, a bênção de ser filho de Deus. Essa é a primeira promessa maravilhosa que nós encontramos aqui, promessa de bênção. Mas nós encontramos também nessa genealogia da promessa, uma promessa de um rei eterno. Os versos 6 ao 11 vão apontar para isso. Ainda no primeiro bloco é apresentado aqui um personagem cuja descendência vai levar até Davi. Volte seus olhos para Gênesis, capítulo 49, verso 10. O texto nos mostra Jacó abençoando os seus filhos e diz o seguinte a Judá: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Interessante que a narrativa bíblica, depois dessa profecia, nós vamos entrar aqui, continuando no livro de Samuel, posteriormente vamos entrar no livro dos reis. Entanto, nesses dois livros nós vamos perceber um rei muito importante, o rei Davi. Davi foi um rei maravilhoso, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, Davi foi um rei que fez feitos extraordinários, que fez Israel prosperar, e esse homem, o rei Davi, ele era descendente de Judá. Então muitos podem ligar, essa promessa que Jacó fez a Judá, se refere aqui a Davi. Mas não, esse rei na verdade não era Davi, porque Davi aqui aponta para um rei ainda maior, um rei grandioso, para um reinado eterno, que governaria com justiça e também retidão. Interessante que nesse segundo bloco, que se inicia aqui com Davi, Deus também fez uma promessa para Davi. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, 12, diz: quando os teus dias se cumprires e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O Salmo 132, verso 11 diz: o Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. O que Mateus ressalta aqui, meus irmãos, nesse contexto, nesse bloco, é apontar que Jesus é esse rei. Jesus é o rei prometido lá através da bênção de Jacó a Judá. Jesus é o rei, o Messias prometido por Davi, quando ele estabeleceu a sua aliança com o seu servo Davi. Jesus é esse rei que governa eternamente, com o cetro de justiça, com o cetro de equidade. Jesus é esse rei que governa eternamente, esse rei que governa e o seu governo não é abalado. Povos e reinos sobem e acabam. Homens são eleitos de 4 em 4 anos, morrem e se acabam, os seus feitos ficam para trás. Mas a palavra de Deus nos fala de um rei que governa eternamente. A palavra nos fala de um rei que governa soberanamente. A palavra nos fala de um rei que governa com todo o poder, com toda a justiça, com o controle de toda a situação. E nós vemos no Evangelho de Mateus que esse rei veio e inaugurou o seu reino.
A mensagem de Jesus durante os evangelhos é anunciando o reino de Deus. O reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se para vocês fazerem parte desse reino. Jesus, ele é o rei. O rei que os judeus esperavam. Aquele que viria para redimir o povo, de fato, veio em Jesus Cristo. Nessa genealogia da promessa, nós temos a promessa de um rei eterno. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque isso traz para nós segurança. Nós não precisamos temer, nós não precisamos duvidar, não precisamos nos angustiar, porque a nossa vida está nas mãos do Rei dos Reis. A nossa história se encontra sob o controle do Rei dos Reis. A nossa salvação está assegurada pelo Rei dos Reis. E nós iremos viver e desfrutar eternamente do reino eterno desse Deus. Em seu Filho Jesus Cristo, o Santo de Israel, o nosso Rei. Interessante que um rei implica em ter súditos. E os súditos implicam em ser submissos a esse rei. E o convite do Senhor ao longo do seu ministério e para nós ainda hoje é: submetam-se ao meu senhorio, submetam-se ao meu reino, se arrependam, parem de querer governar a vida de vocês, parem de tentar levar a vida de vocês à parte desse rei, querer ser o rei da vida de vocês. Porque só há lugar para um rei, diante do qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis. E aqui cabe um desafio e uma resposta para nós, porque hoje é dia de nos dobrarmos e nos rendermos a esse Rei, confessando os nossos pecados, nos entregando totalmente a Ele. Hoje é tempo de você se dobrar, confessar Jesus como seu Senhor, como o Rei da sua vida, como o Rei dos Reis. Porque caso nós não façamos isso, caso você ainda não tenha feito isso na sua vida, um dia você terá que se dobrar diante desse Rei. Você terá que confessar esse Rei, você terá que adorar esse Rei, mas sem a misericórdia, porque você irá confessá-lo. Mas o tempo da graça já vai ter terminado. E a sentença é a morte eterna para aqueles que não confessam hoje Jesus Cristo como seu Senhor, como Rei, como Redentor da sua vida. A genealogia da promessa, portanto, aponta para um Rei eterno, que governa com justiça, governa com poder, com glória, com graça, com verdade. Mas essa genealogia da promessa ainda aponta para uma promessa de esperança. Os versos 12 ao 16 vão apresentar aí o terceiro bloco. Lembre-se que anteriormente eu havia dito que esses 3 blocos, eles apresentam momentos da história de Israel. O primeiro bloco aí vai ser um período dos patriarcas, até Davi. Nós vamos ter aí um período da consolidação e expansão e ápice de Israel. Após Davi e Salomão, Israel vai entrar num declínio moral, político também, até culminar no cativeiro da Babilônia. E quando nós encontramos aqui no terceiro bloco, é o período do exílio na Babilônia e o período posterior ao exílio. Foi um período de estagnação, sem muitas emoções, sem muita perspectiva. As pessoas viviam a expectativa do que os profetas anunciavam. Profetas nesse período como Isaías falava desse Messias que viria libertar o povo de Israel, que redimiria Israel dos seus pecados, restauraria a sorte de Israel. Jeremias fala a mesma coisa, de um Deus que iria fazer aliança, que iria estabelecer uma nova aliança que aponta para Jesus Cristo.
Ezequiel também aponta para a mesma coisa, de alguém, Jesus, o Messias que viria, que a sua palavra seria poderosa, e ele usa esse exemplo da palavra para mostrar que o poder dela tinha poder até para dar vida a ossos secos. Nós vamos observar ao longo do Antigo Testamento, ao longo desses profetas, profecias mostrando uma palavra de esperança futura, do Messias prometido, da restauração da sorte de Israel, do seu povo, do povo de Deus. E é interessante que os anos passaram, mas essa promessa ainda não tinha se cumprido. É interessante que esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, o período interbíblico, um período de silêncio, foram 400 anos sem um profeta. Sem essa esperança, nessa expectativa, o que vai acontecer, quando esse Messias vai vir. E o que a gente observa então é Mateus mostrando, olha, sabe, as profecias que vocês ouviram, de que viria o renovo, de que viria o rei, de que viria o Messias, de que viria o Redentor, de que viria a nossa esperança. Essa esperança chegou. Essa esperança é Jesus Cristo. Deus se fez carne, habitou entre nós. E então, de José, de Maria, nasce a esperança da humanidade, Jesus Cristo. A genealogia da promessa aponta para uma promessa de esperança, e essa esperança para a humanidade, para mim, para você, é Jesus Cristo. Nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas sem esperança, pessoas que colocam suas expectativas, seus anseios no trabalho, numa carreira acadêmica, em bens, na família, na política, e vemos pessoas frustradas porque nada disso consegue superar, suprir as expectativas e as necessidades dessas pessoas. Vemos pessoas se escabelando aí no último domingo porque seu candidato não ganhou, e ela se sente agora frustrada, perdida o que vai acontecer. Ou outros, eu não sei sinceramente o que é pior, se é quem olha quando perde e fica sem esperança, ou aquele que, porque ganha, acha que agora vai dar certo, coloca a sua esperança também em quem ganha. Mas a esperança do cristão, a nossa esperança, está em Jesus Cristo. A promessa cumprida do nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A gente pode olhar para essa genealogia e não olhar como se fossem nomes aleatórios, não olhar como se fosse uma cadeia de nomes, mas olhar para um Deus que cumpre a sua promessa e nos dá a esperança de vida eterna em Jesus Cristo. O Messias chegou, a esperança chegou, a luz prometida lá em Isaías 9, queria dissipar as trevas, queria trazer um governo de paz, queria estabelecer o seu reino, o reino do Senhor chegou, e nós somos parte desse reino, e nós anunciamos esse reino, e nós anunciamos essa esperança, porque a promessa de Deus para nós é uma promessa de esperança. E assim como essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, nós podemos desfrutar de segurança e confiança. Porque tanto essa bênção que essa promessa nos diz, tanto desse rei justo que essa promessa também nos fala, assim como também essa esperança dita nessa promessa, todas essas promessas são garantidas. Não por causa de nós mesmos, mas porque Jesus Cristo, Deus, que se fez carne, habitou entre nós, cumpriu essa promessa para todos nós. E nós podemos desfrutar, somos filhos da promessa,
da promessa do nosso Deus, filhos de Abraão, irmãos de Jesus Cristo, e temos Deus como nosso Pai. Que essa palavra traga renovo aos nossos corações, esperança aos nossos corações, e possamos depositar nele a nossa confiança, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir suas promessas, como fez e nos mostra ainda hoje. Amém?